Questão 24, item 04. Os valores reais de x que satisfazem a equação x² menos 3x mais 5 sobre 9 menos x² maior ou igual a zero constituem um intervalo aberto e limitado. Então, a gente vai fazer o quê? Estudo do sinal da função, né? A segunda questão nessa prova de 2018.2 que eu vou ter que usar o estudo do sinal. A primeira era sobre domínio e aqui eu tenho uma inequação. Então vamos lá. No numerador eu vou ter uma função de segundo grau, no denominador eu vou ter outra função de segundo grau, vou ter que estudar o sinal de cada uma delas e fazer a divisão. O resultado que for maior ou igual a zero vai ser solução da minha inequação. Então vamos lá, começando. Aqui, o que ele deu no enunciado, começando pelo numerador. No numerador eu tenho uma função de segundo grau, x² menos 3x mais 5 igual a zero. Para fazer o estudo do sinal, vou precisar das raízes. Como é que eu acho as raízes de uma equação de segundo grau? Por Bhaskara. Então vamos lá. Determinante é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Desenvolvi. Cheguei que meu delta é igual a menos 11. Quando eu tenho um delta negativo, o que acontece? Não existe raiz reais. Existem só raízes complexas. E raízes complexas não vão aparecer no meu gráfico. Ou seja, como o coeficiente dominante é 1, eu vou ter uma parábola com a concavidade para cima que não vai cortar o eixo do x. Se o delta é menos 1, então a gente sabe que não existe raiz real e o delta menor que zero. Delta menor que zero não existe raiz real. Lembrando, existe raiz complexa. E agora vamos fazer o quê? Denominador. O denominador eu também tenho uma equação de segundo grau, só que está aqui invertido os termos, né? Geralmente o x² a gente põe na frente. Então tem 9 menos x² igual a zero. Igualei a zero para achar o quê? Para achar as raízes. Menos x passa, mais x. Então, x² igual a 9, o quadrado passa na forma de raiz, x é igual a raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3. Então, eu descobri que o meu x', meu x1 é igual a 3, e o meu x2' é igual a menos 3. Então, achei as duas raízes da função do denominador, que é uma equação de segundo grau, só que como o meu coeficiente dominante é menos 1, a concavidade dela vai ser para baixo. Então, agora vamos para o gráfico, fazer o estudo do sinal da função. No numerador eu tenho essa função aqui, uma função de segundo grau. O gráfico é uma parábola. Analisando o que eu tenho? Coeficiente dominante, o A, o 1. Se o 1 é positivo, concavidade para cima. A gente viu que não tinha raízes, porque o delta era negativo. Então, se não tem raiz real, não aparece no gráfico. Ela não vai cortar o eixo do x. O mais 5 aqui, o Czinho, é o nosso intercepto, está aqui. E o menos 3, se o B é negativo, significa que a parábola vai cortar o eixo do y na descida. Vamos fazer o quê? O estudo sinal. Vamos lá. Passo a régua. Primeiro marco raiz. Não tenho raiz, então o que eu tenho? Todo o gráfico, para qualquer valor de x, o meu gráfico vai estar acima do eixo do x. Se o gráfico está acima do eixo do x, o meu y vai ser sempre o quê? Positivo. Então, fácil, né? Delta negativo, não tenho raiz, então a função vai ter sempre um sinal. Qual o sinal? Vai depender do coeficiente dominante. Se o coeficiente dominante for positivo, a parábola vai estar acima do eixo do x. Se o coeficiente dominante for negativo, a parábola vai estar abaixo do eixo do x e vai ser tudo negativo, certo? Como aqui é positivo, o coeficiente dominante é positivo, então toda a minha função de segundo grau, olhando aqui no gráfico em laranja, toda ela positiva. Vamos analisar o denominador, está aqui, ó. 9 menos x². O meu A, que é o coeficiente dominante, menos, é negativo, logo, concavidade voltada para baixo. O B eu não tenho, então o eixo de simetria da parábola coincide com o eixo do y, ok? E o 9 vai ser o quê? O meu intercepto, tá aqui, ó, cortei o eixo do y no 9. Ok? As raízes a gente tinha visto que era menos 3 e mais 3, então agora a gente consegue fazer o estudo sinal. Numerador já fizemos, para o denominador. Passo a régua, marco as raízes. Para os valores de x até menos 3, ou seja, à esquerda de menos 3, o primeiro braço da parábola está aqui, ó. O gráfico está abaixo do eixo do x, então o meu y é negativo. Para valores entre as raízes, de x entre menos 3 e mais 3, a bundinha da minha parábola está aqui, ó. Ela está acima do eixo do x. Se o gráfico está acima do eixo do x, logo o meu y é positivo. E para valores de x a partir de 3, ou seja, à direita de 3, o braço da minha parábola está para baixo, está negativo, o gráfico está negativo. Se o gráfico está negativo, o meu y é negativo. Então, o que a gente sabe?
eu tenho uma função de segundo grau, com coeficiente dominante negativo, com cavidade para baixo, no meio vai ser positivo e no lado de fora vai ser negativo. É isso que eu quero? Não, eu quero o resultado da divisão. Então vamos lá, comparar as duas. Aqui em laranja a parábola do numerador, em verde a parábola do denominador. E eu vou precisar dessa divisão, do resultado da divisão, para os valores maiores iguais a zero, ou seja, os positivos. Então vamos lá, no numerador estudamos sinal, o gráfico é sempre positivo. No denominador ela vai ser positiva no meio e no lado de fora das raízes ela vai ser negativa. E vamos analisar a divisão, ok? Passo a régua, marco as raízes, dividi em 3 partes. Na primeira parte, até a primeira raiz, que é menos 3, o que acontece? Até menos 3, o meu denominador vai ser negativo e o meu numerador vai ser positivo. Quando eu estiver dividindo o valor positivo por um valor negativo, o resultado vai ser negativo. Agora analisando entre as raízes, entre menos 3 e 3. Para valores entre menos 3 e 3, o gráfico laranja ele é positivo e o gráfico verde também é positivo. Logo, se eu estiver dividindo um valor positivo no numerador por um valor positivo no denominador, o meu resultado vai ser positivo. E agora no terceiro segmento, para valores de x à direita de 3. À direita de 3, o meu gráfico verde volta a ser negativo e o meu gráfico laranja ele é positivo. Então, quando eu estiver dividindo no numerador um valor positivo por um valor negativo no denominador, positivo dividido por negativo vai dar negativo. E o que eu quero? Eu quero o resultado dessa divisão que seja maior ou igual a zero, ou seja, que seja positivo. Onde que isso vai acontecer? Na parte do meio. Bolinha aberta ou bolinha fechada? A princípio, a bolinha seria fechada. Mas, porém, todavia, no entanto e contudo, menos 3 e o 3, eles são raízes da função de baixo. Se eu adotar menos 3 e 3, se eu aplicar nessa função aqui de baixo, o que vai acontecer? Eu vou zerar o meu denominador. Se eu zerei o denominador, então o que acontece? Eu vou ter uma divisão por zero. Não posso ter uma divisão por zero. Ok? Então, bolinha aberta no menos 3 e bolinha aberta no 3. Então, vamos lá. Calcular agora. Vamos ver o gráfico disso tudo aqui. Como é que fica? Olha que lindeza. O gráfico dessa primeira parte aqui, desse primeiro membro da minha equação, ele vai ter essa forma aqui. Como eu quero os valores maiores igual a zero, o que vai me servir? Ó? Os valores entre menos 3 e 3, ó, aberto entre menos 3 e 3 aqui. Ó. Entre menos 3 e 3, ou seja, só vou querer essa parte meio do gráfico, esse U aqui. Ó. Quando eu pego na inequação e pergunto, de todos os valores dessa inequação, já que o gráfico aqui é tudo dessa inequação aqui, eu quero só os valores positivos, então eu vou desprezar essa primeira parte e vou desprezar essa segunda. O que vai servir? Só a parte do gráfico que está entre menos 3 e mais 3. Então, vamos lá. Solução na forma de intervalo aberto em menos 3 até 3. Aqui eu vou ter duas assítotas verticais, tanto marcando no menos 3 e no 3, que é por causa do denominador, que são as raízes do meu denominador. Limite da minha função. Quando o x estiver indo para mais ou menos infinito, ele vai para menos 1, ou seja, eu estou aqui nesse pedacinho. Ó. Eu vou indo para mais infinito. O gráfico está indo para menos 1, mas não toca no menos 1. Ele vai parar um pouquinho abaixo. A mesma coisa no menos infinito. Estou aqui nesse ponto, estou indo em direção ao menos infinito. Ele quase vai bater no menos 1, mas não bate no menos 1. Outras informações aqui, eu acabei não calculando, porque esse gráfico estava num... um gráfico mais complexo, né? Mas o que a gente precisa para entender esse item 4? A solução que satisfaz essa inequação constitui um intervalo aberto e limitado. O intervalo é aberto? É. Ele está entre menos 3 e 3. E ele é limitado? Também é limitado. Então, entre menos 3 e 3. Ó. Intervalo limitado. Logo, o item 4 da questão 24 está correto.